Boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na tela do SBT Interior. Começa agora mais um Ligado no Esporte, o melhor informativo esportivo. Informativo apormativo. O que eu falei, será, né? Vamos mudar de assunto. Vai, o meio de semana reservou jogos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os duelos da tela. O São Paulo tenta se reencontrar com as vitórias e enfrenta hoje o Flamengo no Morumbi às 10 da noite. No mesmo horário, o Corinthians visita o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina. Amanhã, os outros dois grandes do estado jogam. Às 7h30, o Palmeiras pega o Vitória no Pacaembu e às 8h30, o Santos vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro. E duas derrotas consecutivas e o São Paulo já começa a ser ameaçado pelos times que estão atrás do vice-líder. E para voltar a vencer, o time recebe o Flamengo com o quarteto 100%. A semana que passou não foi boa para o São Paulo. O time poderia diminuir a diferença para o Cruzeiro, mas foi derrotado por Coritiba e Corinthians. Além de não somar pontos, o que mais incomodou o torcedor foi ver que a equipe não repetiu as boas atuações que colocaram o tricolor na segunda posição do campeonato. Talvez uma explicação para isso seja a ausência do quarteto ofensivo titular. Na quarta, Kaká não jogou, enquanto no domingo, Pato era o desfalque. Mas hoje, todo mundo pode ficar tranquilo que os dois vão estar em campo ao lado de Ganso e Allan Kardec. Juntos, os quatro defendem a incrível marca de 7 vitórias em 7 jogos. Mas em relação ao resto da equipe, o técnico Muricy Ramalho vai ter que mexer em algumas posições. Os desfalques são Rafael Tolói e Álvaro Pereira. O zagueiro sofreu um estiramento na coxa e para por no mínimo um mês, enquanto o uruguaio mais uma vez está suspenso. Já no gol, depois de ter ficado de fora dos 2 últimos jogos, Rogério Ceni ainda é dúvida, mas foi relacionado para enfrentar o Flamengo. Se ele se recuperar a tempo, sai como titular, se não, Denis entra na vaga. A provável escalação do tricolor tem Denis, Auro, Antônio Carlos, Edson Silva e Michel Bastos, Denilson, Souza, Paulo Henrique Ganso e Kaká, Alexandre Pato e Allan Kardec. O São Paulo anda dependendo demais desse quarteto, né? Que para alguns é um quarteto mágico aí. Realmente jogam muito bem juntos. E se mantiverem o 100%, o São Paulo consegue esse segundo lugar, né? Porque nem sempre algum dos 4 desfalca o time lá. São fisicamente muito bons os 4 jogadores. E do outro lado da capital, o Corinthians está com aquela parte psicológica um pouco melhor. O time venceu o Clássico e agora quer embalar também fora de casa. O clima está mais calmo e animado no Parque São Jorge. Nada melhor que vencer o clássico mais importante do campeonato até agora dentro de casa e ainda se aproximar dos líderes. A vida melhorou, mas ainda não pode dizer que está tudo às mil maravilhas. Isso porque o Timão precisa provar que é forte também fora de casa. As atuações longe da arena estão sendo fracas e inseguras. E os resultados? Um show de empates. Só que o moral elevado pode ajudar a mudar esse cenário, ainda mais quando se pode contar com a volta do volante Elias, um dos principais jogadores do elenco. O desfalque da vez é o lateral esquerdo Fábio Santos, que vem fazendo boas exibições e foi expulso depois de marcar 2 gols na partida contra o São Paulo. O Wendel deve pegar a vaga. Agora, se tem alguém que agradou, esse foi o meia experiente Danilo, que deve continuar entre os 11. Para compor o time e devolver a derrota do primeiro turno para o Figueirense, Mano Menezes decidiu fazer mistério e escondeu o time titular da imprensa. Mas pelo que se viu nas últimas rodadas, a equipe dificilmente vai ter mudanças. O Corinthians deve entrar com Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins e Wendel, Ralf, Elias, Danilo e Renato Augusto, Malcom e Guerreiro. Olha, para muitos o Danilo deveria ser titular há muito tempo já. O problema do Danilo é que assim, ele é muito inconstante, né? O cara é lento e tal, mas quando começa a jogar bem, Danilo é decisivo para esse time, né? Ajudou o Corinthians a ganhar os principais títulos da história. E depois do intervalo, lembra do América de Rio Preto? Sim, a equipe ainda sobrevive, mas o que será do futuro do rubro, hein? Nós já voltamos!